Olá pessoas, Eric aqui. Hoje nós vamos conversar sobre o ensaio Por que ler os clássicos do autor italiano Italo Calvino. Esse ensaio está presente num livro do mesmo nome, que é uma coleção de ensaios sobre obras clássicas. Esse ensaio, ele abre esse livro. Depois você vai ter ensaios sobre a Odisseia de Homero, sobre o Vermelho e o Negro de Stendhal, e entre outros. Simbora pro vídeo. Antes de entrar no livro Por que ler os clássicos, vamos conhecer um pouco sobre Italo Calvino. Quando eu era mais novo, eu pensava que o Italo Calvino e o Italo Marcilli eram a mesma pessoa. Então eu via naqueles posts aqui, pessoal de literatura, de letras clássicas, tudo, né, falando do Italo, eu pensava que era o Italo Marcilli. Quem nunca, né? Mas vamos lá. Calvino nasceu no dia 15 de outubro de 1993, em Santiago de Las Vegas, Cuba. Aí é interessante, né, que Cuba, além de comunismo e charutos, ofereceu para o mundo esse grande autor. Só que, como eu falei, ele é um autor italiano, significa que ele não viveu em Cuba. Já ainda muito pequeno, ele voltou, ele foi com sua família para a Itália. Sua família era italiana, né? Seus pais eram cientistas italianos e eles retornaram para o seu país de origem. Ele viveu na região de São Remo, né, passando sua infância e adolescência, e depois foi para Turim estudar letras na faculdade de agronomia. Ele participou da resistência ao fascismo de Mussolini, né, se unindo ao Partido Comunista. Após o final da Segunda Guerra Mundial, ele concluiu seu doutorado em letras, e é nesse período que ele vai fazer uma série de contribuições à revista Il Unità. E das contribuições que ele vai fazer a essa revista é que vão surgir os ensaios presentes nesse livro. E ao reunir esses ensaios, o Italo propõe esse ensaio que eu vou analisar, o porquê ler os clássicos, como um ensaio introdutório a essa coleção de ensaios. Mas o Calvino começa esse ensaio buscando definir o que é um clássico. Só que Calvino não consegue isso de imediato, ele vai gastar 14 definições. E eu enumerei elas de 1 a 14, só que eu não vou seguir essa ordem porque, na verdade, ele acaba repetindo um pouco. Não é que ele repete com as palavras, ele repete em essência as mesmas ideias. Então, conforme eu for falando aqui, eu vou juntar, mas eu vou enumerar elas. Por que eu vou enumerar? Porque eu quero. Mas vamos lá. Começamos pela definição número 1. Os clássicos são aqueles livros dos quais, em geral, se ouve dizer: estou relendo e nunca estou lendo. Combina muito com essa segunda definição que diz: dizem-se clássicos aqueles livros que constituem uma riqueza para quem os tenha lido e amado, mas constituem uma riqueza não menor para quem se reserva a sorte de lê-los pela primeira vez nas melhores condições de apreciá-los. Essas duas primeiras definições nos lembram que os clássicos constituem uma riqueza ímpar, indiferente, e que sempre estamos recorrendo, buscando algo neles. Eu, por exemplo, todo ano eu leio a Apologia de Sócrates e a Vida Intelectual do Padre Sérgio Lange, e esses livros, cada vez eu percebo algo novo, algo diferente, algo que impacta a minha vida. E isso combina com a definição de número 6, que diz: um clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer. Então, um clássico, mesmo tendo sido escrito no passado, ele continua valendo até hoje. A quarta definição: toda releitura de um clássico é uma leitura de descoberta como a primeira. Sempre há algo novo nos clássicos. Os clássicos, eles têm essa coisa inédita, essa coisa diferente. Eu posso ler hoje a Apologia de Sócrates, que eu vou perceber coisas diferentes do que eu li ano passado. Isso vai combinar também com a quinta definição, que é: toda primeira leitura de um clássico é na realidade uma releitura. Porque, na verdade, os clássicos, eles chegam a nós muitas vezes de maneira indireta. Veja, por exemplo, Romeu e Julieta. Às vezes você já conhece a história de Romeu e Julieta sem nunca ter lido a obra de Shakespeare. E você sabe de tudo o que vai acontecer. Por quê? Porque os clássicos chegam através de nós, através de filmes, através de jogos, através de músicas, né? E isso vai combinar também com a terceira definição. Os clássicos são livros que exercem uma influência particular quando se impõem como inesquecíveis, e também quando se ocultam nas obras da memória, mimetizando-se como inconsciente coletivo ou individual. O
que Calvino está querendo dizer com essa definição? É que os clássicos, eles são um tesouro mesmo quando nós já os lemos de maneira indireta, né? Ou os esquecemos mesmo, ele está em nosso inconsciente, ele está sinalizando em alguma coisa. Os clássicos, eles são um verdadeiro tesouro. Mas mesmo que nós tenhamos recebido os clássicos de maneira indireta, através de filmes, músicas e demais coisas, jogos, Instagram, vídeos no YouTube, há algo diferente. Os clássicos são livros que quanto mais pensamos conhecer, por ouvir dizer, por alguém ter falado, explicado pra gente, quando eles são lidos, de fato se revelam mais novos, inesperados e inéditos. Essa é a definição número 9, né? Os clássicos, eles têm algo de diferente. Que só quando nós fazemos uma experiência com eles, é que eles se revelam a nós. Ok. Cara, você tá gostando do vídeo até aqui? Então, se inscreva aí, clique no sininho para não perder nenhum vídeo novo e deixe seu like. Isso ajuda a gente bastante. Continuando. Ítalo Calvino percebe que nós nunca lemos os clássicos sozinhos. Por quê? Porque os clássicos são aqueles livros que chegam até nós trazendo consigo as leituras que precederam a nossa e deixaram na cultura ou nas culturas que atravessaram, ou simplesmente na linguagem ou nos costumes. Então os clássicos, eles chegam a nós trazendo sobre si uma espécie de nuvem que o cerca, trazendo as leituras anteriores de pessoas, as críticas, os pontos que as pessoas perceberam. Então a gente nunca lê um clássico sozinho, a gente sempre lê ele com o nosso passado. Porque, como vai dizer Calvino, né, um clássico é uma obra que provoca incessantemente uma nuvem de discursos críticos sobre si, mas continuamente as repele para longe. Então, mesmo que ele traz sobre si toda essa bagagem, ele a manda para longe porque ele não pode só, ele deve ser interpretado por si só. Ele não, para você entender um clássico, você não precisa trazer toda uma cultura, toda uma bagagem contigo. Calvino também percebe que nós possuímos clássicos próprios, clássicos que vão nos influenciar de maneira própria na nossa vida. Essa é a definição número 11. E como eu falei para vocês, eu tenho 2 livros que eu gosto de estar sempre relendo, que é a Apologia de Sócrates e a Vida Intelectual, que eu acho que esses livros impactam a minha existência, de maneira pessoal. Na definição 14, né, é clássico aquilo que persiste como rumor, mesmo onde predomina a atualidade, tais incompatíveis. Ou seja, é clássico aqueles livros que perseveram durante o tempo. Mesmo com toda uma quantidade de novidades, eles continuam ali. Pessoas continuam lendo Homero, continuam lendo Divina Comédia, porque há algo de diferente neles. E depois, né, definição número 12, eu acho que é a mais simples, que é os clássicos, na verdade, constituem livros que geram outros livros. Mas não é por isso que os clássicos devem ser lidos. Os clássicos não devem ser lidos por serem antigos, ou pela autoridade do seu autor, ou nem mesmo pelo estilo novo. Não. Os clássicos devem ser lidos por amor. E é agora que nós entramos no núcleo desse ensaio. Por que devemos ler os clássicos? Porque eles servem para entender quem somos e aonde nós chegamos. Mas antes de tudo, porque lê-los é melhor do que não lê-los. E para comprovar essa ideia, Calvino vai recorrer a Cioran. Cioran conta que Sócrates, à beira da morte, estava aprendendo uma nova área na flauta. E perguntaram: Sócrates, por que você está aprendendo isso? Não vai servir de nada para você, você vai morrer. Ele falou assim: porque aprender isso é melhor do que não aprender. Então, com isso nós chegamos, né? Os clássicos devem ser lidos, porque lê-los é melhor do que não lê-los. Eu ganho muito mais os lendo. E perco muito quando eu não os leio. E perco muito quando eu não leio eles. Então os clássicos devem ser lidos por serem clássicos. Né? E acho interessante, já chegando no final do vídeo, que Calvino ele entra na discussão sobre a escola. Né? Porque a escola ela não cumpre seu papel. A escola, em vez de criar pessoas interessadas em ler e em estudar, não. Elas criam um ódio nos jovens à leitura. E depois criam a ilusão de que
Às vezes uma leitura secundária, um vídeo, um resumo, substitui a leitura do clássico. Né? Em vez de eu ler, por exemplo, Dom Casmurro, eu não, vou ler um resumo, vou entregar esse resumo pro professor e substituiu. Ok, valeu. E isso é uma ilusão. Porque, como Calvin vai dizer, um livro que fala de outro livro nunca supera o livro de qual é falado. Ou seja, esse vídeo aqui não vai superar o texto do Calvino. Você vai ter que lê-lo para entendê-lo. Eu não estou buscando superá-lo. Não estou querendo reinventar a roda. Só estou querendo comentar. E, cara, é isso. Eu gostei muito desse livro. Eu acho que são ensaios interessantes. Contudo, os demais ensaios eu acho que só servem de leitura de apoio. Lê-los, assim, um atrás do outro, não vejo muito sentido. Eu não gostei muito dessa experiência. Tanto que eu parei na metade. E é por isso até que eu só vou trazer esse primeiro ensaio. Né? O Porquê Ler os Clássicos. Espero que tenha gostado. Se gostou, se inscreva no canal, deixa seu like. E eu vou deixar aqui na descrição o link de todos os livros citados aqui na Amazon, caso você queira comprá-los. Eu estou escolhendo os mais baratos e os melhores edições. Então vai lá. E é isso, valeu!